acontece? Hoje eu escolhi como tema dizer o seguinte, explorar o seguinte, o fim da fibromialgia, gasto ou investimento? É um questionamento que a gente começa fazendo para colocar na sua mente uma oportunidade que raramente se conversa aqui. Então, vamos lá, presta bem atenção que isso não vai se repetir tão cedo. Esse tipo de reflexão. Você precisa, durante todo o período dessa minha fala aqui, ficar pensando no que representa essa questão sobre gastar dinheiro para melhorar a sua fibromialgia ou você mudar esse pensamento para um investimento. Então, vamos entender um pouco isso. Para começar, a gente colocou como título o fim da fibromialgia. Quando a gente fala fim, a gente está flertando com cura, com você não sentir mais nada, com você ficar zerada. Então, como é que a gente vai questionar isso se a própria fibromialgia é uma doença considerada incurável? Como é que se fala, enfim, numa doença considerada incurável? Uma doença que afeta muito a pessoa, que gera dormência, que gera dor de cabeça, que gera depressão também, ansiedade, aumenta a ansiedade, uma doença que dói vários pontos de articulações, não é uma doença que é progressiva, né? Tipo uma doença, aquela doença. Tem doenças que vão piorando com o passar do tempo, aí a pessoa acaba tendo cada vez uma qualidade de vida pior. A fibromialgia não é assim. A fibromialgia ela é um quadro de supersensibilidade do corpo a qual a pessoa sente dor. E para que a pessoa possa se libertar dessa dor, ela precisa seguir uma direção. E muitas vezes a pessoa interpreta essa direção como gasto. E aí, quando você interpreta como gasto e você junta com o pensamento, pô, é incurável. Então, se é incurável e eu tenho que gastar para tomar medicamento, isso aí é inegociável. Quem tem fibromialgia precisa sim tomar os antidepressivos para poder diminuir a percepção de dor dos neurotransmissores e, como consequência, diminui a percepção de dor, a pessoa tem mais qualidade de vida. Isso é inegociável. Então, e aí o que acontece? Isso não cura a dor, isso não melhora 100% a dor, muito pelo contrário. O que vai melhorar a dor são atividades de rotina, são principalmente os exercícios físicos. Aí o que acontece? A pessoa vai pensar assim, não, se a doença é incurável e eu vou continuar com dor, então tem um remédio, então eu vou pagar só o remédio. Eu vou investir só nisso, porque eu, pelo menos, controlo aqui, de certa forma, a dor. E aí eu considero essa atitude uma atitude que a pessoa vai fazer, mas não para dar o melhor, não para fazer a melhor atitude possível para resolver essa dor. Porque a melhor atitude para você melhorar a dor é fazer o máximo. E o máximo é investir. Investir. E o investimento não pode ser confundido com gasto. Porque se você sofre de dor e aparece uma oportunidade de investir e te colocar num plano de fim de dor, zerada, sem dor nenhuma, a gente vai falar mais sobre isso aqui na frente, por que não investir? Por que não investir? Claro que para você investir, você precisa ter algumas certezas. E essas certezas a gente vai dar aqui agora para você. Então, a gente já tem aqui no YouTube 5 mil seguidoras, 10 mil no Instagram. São pessoas que estão me acompanhando, que estão entendendo que esse é um canal que mostra caminhos para se libertar de dores no corpo, que mostra caminhos
para que você possa entender alternativas que não somente isso vai ser a solução de dor. Existem outros caminhos, gente, que você pode percorrer para que você possa melhorar da sua dor. E a gente está aqui para falar disso, tá? E aí, presta bem atenção no que eu vou falar agora. E aí, o que acontece? A gente precisa entender algumas questões aqui. Algumas questões. Eu vou também antecipar para vocês que, dentre as questões e as soluções que eu vou mostrar para que você possa entender que pode ter uma vida, mesmo tendo fibromialgia, como se não tivesse fibromialgia, sabe que você esquece, até esqueceu que tem? Então, exatamente isso que eu quero mostrar. E a gente vai incluir nessa explicação a descrição desse livro aqui. O livro que eu escrevi chamado A Cota do Dia, um guia para se viver mais, um manual de longevidade. Então, eu já posso antecipar para você algumas coisas. E um preceito que eu gosto de antecipar para quem sente dor, mesmo que seja uma artrose, mesmo que seja uma hérnia de disco, um problema no nervo ciático, um problema no quadril, independente de dor, mesmo que não seja fibromialgia. A estratégia que eu uso para poder eliminar a dor não é melhorar um pouquinho, não. É eliminar mesmo, acabar com a dor. A estratégia que eu uso é a longevidade, é investir no aumento da expectativa de vida. Entendeu o que eu estou falando? Você ganha duas coisas. Quem é que pensa? Quem é que planeja viver mais? Como é que é? Acho que não é muito comum a pessoa pensar nisso. Eu acho que as pessoas normalmente pensam assim: eu quero ter a sorte de viver bastante tempo. Eu me alimento bem, cuido da minha saúde, faço exercício. Eu quero ter a sorte. Mas olha só, gente, só isso é muito pouco, sabia? Você pensar assim é um pensamento muito limitado, deixar o destino te presentear com uma vida longa. Não precisa ser assim. Você pode ser agente da sua longevidade. Você pode ser responsável direta pela sua longevidade. E quando você assume esse papel com o conhecimento, detalhe, conhecimento, o preço do conhecimento é um preço muito bom, é um investimento, não é um gasto, entendeu? Investimento não é gasto. Desculpa, conhecimento não é gasto, é investimento. E aí você pode, sim, se planejar para viver mais, para aumentar a sua expectativa de vida. E é isso que eu faço, gente. Eu faço isso. Eu não estou falando isso porque eu inventei isso do nada. Não sou eu que falo isso. Olha, existem 30 países no Oriente que já trabalham com isso, com investir em longevidade. Você pega a China, Butão, Omã, Índia, Japão, você pega esses países, Nepal, são países que investem em longevidade e de forma consciente. E exatamente essa a estratégia para poder eliminar dores de quem tem fibromialgia.